achou? Posso ler o texto? Eu vou ler o texto então, tá? Atos dos Apóstolos, está escrito assim, ó. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde há muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceram dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Amém? Feche os olhinhos aí, que eu quero orar por você. Querido amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Papai, em nome de Jesus, eu peço que a tua palavra venha ser ministrada aos nossos corações de uma maneira simples, para que todos, Senhor, possamos compreender, entender e aprender contigo, assim como o Senhor antecipadamente preordenou aí no teu coração esta palavra, esse texto venha descer aos nossos corações, para que tenhamos então, Senhor, a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Eu tenho um texto aqui para compartilhar com você que trata de algo muito legal. Eu vejo Filipe, a partir do verso de número 5, descendo a Samaria para pregar sobre Cristo ou Cristo Jesus. A pregação do Evangelho, no verso 5, diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A pregação do Evangelho, da palavra de Deus, deve ser cristocêntrica. A palavra do Senhor Jesus não deve ser pregada num outro sentido, nunca, em absolutamente nenhum outro. Então a palavra de Jesus Cristo não deve ser pregada sobre amizade, sobre cooperativismo, sobre ativismo, sobre qualquer outro artifício. A palavra de Deus deve ser pregada sobre Cristo. A igreja que é cristã deve ser cristocêntrica. Tá? Não deve ser pregado na igreja absolutamente nada além de Jesus. Nada. Ok? Então,
A palavra de Deus, ela é cristocêntrica, ela tem Jesus Cristo como centro da verdade. Muita gente prega doutrina de homem na igreja e não deixa de pregar Cristo. Outras pessoas pregam teoria da prosperidade. Você, inclusive, vê muitas campanhas e cultos da prosperidade em muitas igrejas. Mas nós não vemos isso na igreja primitiva. A igreja primitiva não fazia campanha de prosperidade. Amém? Não fazia. A igreja que Jesus criou nunca fez. Campanha da prosperidade. Venha e prospere. Culto de pais e mães. Culto de jovens. Campanha à volta dos que não foram. Jesus não ensinou os seus discípulos a pregarem nada. Porque a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 30 em diante, que nós devemos buscar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas todas nos serão o quê? Acrescentadas. Então você não precisa buscar as outras coisas. Essas o Senhor Jesus acrescentará ao seu ministério. Acrescentará à sua vida. Acrescentará à sua família. Todas essas coisas ele vai acrescentar. Entendeu? Então o culto na igreja ele deve ser cristocêntrico. Pastor, nós vamos ter culto quarta-feira. Quando abrir as igrejas do Pôr de Cristo, nós vamos ter culto quarta-feira. Qual vai ser o tema? Jesus Cristo de Nazaré. E na quinta, Jesus Cristo de Nazaré. E na sexta, Jesus Cristo de Nazaré. E no sábado, Jesus Cristo de Nazaré. E no domingo, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o senhor não vai ensinar na igreja como os pais devem se comportar com os filhos? Não, a igreja não é para isso. A igreja não é para isso. A igreja é para pregar a palavra de Deus. É para isso que a igreja foi deixada por Jesus. Aconselhamento pastoral é outra conversa. Você entendeu? É outra conversa. Ah, mas nós vamos ter um louvorzão na igreja. Vai vir umas bandas e nós vai ter um culto de adoração. Tem? Não. Não tem isso na Bíblia também. Ah, pastor, mas nós ficamos lá 2 horas só adorando. O culto é só de adoração. Tem isso na Bíblia? Não. Não. Mas por que não tem na Bíblia? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é hino. O louvor liberta, liberta, mas não traz fé para você. Traz? Traz? A Bíblia diz que traz? Não, não diz. Não diz. Né? Então, as pessoas hoje, a maioria das igrejas e das pessoas está com o saco cheio de falar de Jesus, porque Jesus não dá fruto, Jesus não dá lucro para as igrejas. Então, eles fazem campanha de prosperidade. Então, eles fazem culto para casais, para falar sobre intimidade na igreja, para falar como o marido deve se relacionar com a mulher, para falar como a mulher deve se comportar em casa. Eu ensino vocês sobre isso no decorrer da palavra. Você sabe disso. Nos comentários, às vezes, eu toco nos assuntos. Eu ensino, eu falo em pequenos comentários dentro dos ensinamentos. Mas a Bíblia diz que a igreja foi constituída por Cristo para que se fosse pregado a palavra de Deus para salvação. Esta é a função da igreja. Sem tirar e nem pôr. Entendeu? Sem tirar e nem pôr. Salvação. Certo? Ah, pastor, mas nós vamos ter uma vigília na igreja só de oração. É lícito? Claro, Jesus também orava de madrugada. Subia com seus discípulos, ia pro monte, né? E passava a madrugada orando. Show de bola, bíblico. Nós vamos para a igreja, hoje não vai ter culto, vai ser só oração. Pode? Pode, claro. A igreja é o lugar de você orar. Agora, quando for culto,
O culto tem que ser cristocêntrico e biblicista. Na igreja não se pode cantar louvores que não sejam espirituais. Entendeu? Eu pergunto para você, e o culto dos empresários, pastor, pode? Não. Se eu não sou empresário, eu não posso ir no culto? Você cultua os empresários? Eu pergunto para você, culto dos empresários, o que é que o nome sugere? Que você está cultuando os empresários. É uma pergunta que eu estou fazendo. Você está cultuando os empresários? Ou o empresário não sabe como é que ele faz para prosperar? A Bíblia não ensina ele? Tem que ensinar ele a prosperar? Tem que chamar. Sabe por que as pessoas fazem culto de empresários? Para receber oferta, irmão. Por isso que eles fazem. Vamos fazer um culto só para empresário. Por quê? Porque o empresário dá ofertona. Aí ele fala assim, agora vamos fazer um desafio para o empresário, você que está falido, quebrado, você vai sacrificar hoje e vai dar teu carro. É para isso que os caras fazem culto de empresário, irmão, para tomar o dinheiro dos outros. O empresário tem que se converter igual você, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, mas de coração e não por obrigação. Quando o empresário for dizimista, sua empresa for dizimista, e o dízimo for para uma igreja que faz a obra, que ganha almas, que vai para a missão, que ajuda os pobres, a empresa do cara vai prosperar. Não precisa ele dar oferta. Ah, nós vamos dar oferta de 5 mil. Não precisa, irmão. Você tem que ser dizimista. É isso que a Bíblia diz. Jesus diz isso em Mateus 23, que você deveria ser dizimista e devolver o seu dízimo com alegria, mas os caras não são. Os caras não são dizimistas. Porque quanto mais o cara tem grana, menos ele favorece a igreja. Se você fosse pastor, você saberia disso. Entendeu? Se você fosse pastor, você saberia disso. Se o cara ganha 50 mil por mês, ele dá 5 mil de dízimo? Não. E se ele ganhar 500, ele dá 50. 50 mais 5 mil? Não. Daí ele vai lá nessas igrejas participar dessas coisas absurdas que eles fazem, né? Votos absurdos, achando que Deus vai prosperar a sua empresa, mas não vai, porque é mentira, está fora da Bíblia. Entendeu? Está fora da Bíblia, mano. Agora faz um culto, chama os empresários da igreja e fala assim, ó, eu vou avisar que todo mundo que tem empresa, que tem negócio, que tem pet shop, que tem aqui, nós vamos fazer uma oração a Deus aqui de louvor, de oração só para Jesus. Vai começar meia-noite até as 5 da manhã. Se você tem fé, você vai vir aqui que na oração Deus vai abrir as portas na oração, mas vai ser da meia-noite às 5 da manhã. Pode vir. Não precisa nem trazer tua carteira, que não vai tirar oferta, que não vai fazer nada. É só para orar. Vem aqui que Deus vai honrar vocês. Quantos vão vir? Não, mas daí chá das mulheres, Silvia, daí é outra conversa, não é culto, né? Daí é um evento da igreja, é outra conversa. Aí pode, eu não vejo problema. Entendeu? Os caras vão orar da meia-noite às 5 da manhã? Oi, André, seja bem-vindo. Vai? Não. Quer ter poder de Deus? Você tem que aprender a orar. Mais oração, mais poder. Mais oração, mais próximo de Deus você vai estar. Aí as pessoas não oram, as pessoas não têm intimidade com Deus, as pessoas não se convertem, as pessoas não vão ao culto, as pessoas não participam da Santa Ceia, não têm comunhão com Cristo e daí eles só querem ir no culto dos empresários. Daí Jesus volta, os empresários vão para o inferno, porque eles não são doutrinados pela igreja a seguir a sã doutrina. Entendeu? A sã doutrina. Aprender a ser cristão. Jesus não está preocupado se você é rico ou pobre. Ele está preocupado se você é convertido ou não. Convertido ou não. Você não precisa ter dinheiro para entrar no reino. Você pode entrar pobre, não tem problema. Entendeu? Então a gente observa um texto aqui e eu quero que você aprenda o que eu estou te falando, porque eu estou te ensinando o que a Bíblia está dizendo, porque nós lemos que aqui tinha um certo mágico e quando ele viu o poder de Deus em ação, ele queria comprar o poder de Deus. Ele veio para os apóstolos, eles impuseram as mãos sobre a cabeça dos irmãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Aqui não está falando. Mas os copistas,
E os comentaristas, pastor, quem é copista? É os caras que fizeram as Bíblias, que copiaram. E quem é os comentaristas? Esses rodapé que tem embaixo da tua Bíblia, eles são comentaristas. Eles são unânimes em afirmar que houve aqui uma manifestação externa do poder de Deus quando esses caras receberam a imposição de mãos de Pedro e de João ao serem batizados com o Espírito Santo. Então todo mundo concorda que eles falaram em línguas estranhas nesse momento. Isso é um consenso entre os estudiosos. E quando eles falaram em línguas estranhas, esse cara, o mágico, que estava ali, que havia se convertido, mas ele não se converteu de coração. E aí ele viu os caras colocando a mão sobre a cabeça dos irmãos e eles recebendo o poder de Deus. Ele falou, cara, eu quero esse dom aí, quanto é que custa? O que eu estou falando para você desde o começo está na Bíblia, eu estou te explicando a mensagem. Quanto é que custa para eu receber o poder de Deus? Não é isso que a igreja está fazendo hoje, está vendendo. Aí faz o culto dos empresários, né? E aí os caras vêm, os empresários vêm, não é? Os empresários vêm para participar e dar oferta. Tem gente que dá carro para a igreja, dá 5 mil de oferta, 10 mil de oferta. Eu lembro hoje até eu encontrei uma irmã quando eu fui correr na praia de manhã. Eu encontrei uma irmã que eu conheço há muitos anos, ela não está congregando comigo, mas ela tinha uma grande empresa aqui na nossa cidade e ela faliu. E quando ela estava falindo, um pastor foi visitar ela e disse, irmã, para você prosperar, você tem que ir lá na igreja. E aí você dá, isso há muitos anos atrás, então 5 mil era dinheiro, hoje ainda é, mas era muito mais. E aí você vai dar 5 mil reais de oferta para Deus, para a igreja, para a obra, e Deus, eu vou orar e Deus vai prosperar você. Foi quando ela veio para a minha igreja. Ela veio na minha igreja e falou, pastor, esse pastor que eu conhecia e tal, foi lá e eu falei, irmã, você já está falida, você vai dar 5 mil para eles, vai terminar de falir. Deus não faz esse tipo de acordo. Deus não faz escambo, não faz troca, irmão. Ela falou, mas o que eu tenho que fazer? Ela falou, o que você tem que fazer é ir para a igreja, se converter. Ah, mas eu já me batizei, mas você é crente? Tá devolvendo o teu dízimo certinho na igreja, como a Bíblia diz que você tem que fazer, dando as suas ofertas. Ah, não, eu não posso dar o dízimo. Eu falei, então Deus não pode te ajudar. Deus não pode te ajudar. Você não tem fé para devolver o seu dízimo na igreja, como é que você quer ser abençoada? Está na Bíblia isso. A Bíblia, Mateus 23. A pessoa deveria devolver o seu dízimo. E eu não estou pedindo teu dinheiro, eu estou te ensinando a Bíblia. Eu disse, então não adianta você ir lá na igreja do fulano, do ciclano, levar teu carro, queimar na fogueira santa, andar no Vale do Sal. Você não vai prosperar porque você está fora da Bíblia. Você está fora da Bíblia. Você tem que andar dentro da palavra de Deus. Senão, como é que você vai reivindicar alguma coisa para Deus se você não cumpre as coisas mínimas da Bíblia? Como, irmão? É uma pergunta que eu vou fazer. Entendeu? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Você acha que você devolve? Deus diz que você deve devolver o seu dízimo na igreja porque ele precisa do seu dinheiro? É isso que você acha? Ou ele está buscando de você a tua fidelidade? Você nunca pensou nisso? O teu coração disposto em abençoar a obra? Eu já falei para você sobre isso. O dízimo ele deve ser devolvido na igreja para que a igreja se mantenha aberta. Para que o pastor possa pregar o evangelho. Jesus está voltando, irmão. E o evangelho precisa ser pregado. E o dízimo ele é para isso, é para pregar o evangelho. Mas muita gente não crê nisso. Mas tá bom, o dízimo não faz parte da sua salvação. Se você não quiser devolver o seu dízimo, beleza, você não é obrigado. O Novo Testamento não te obriga, não tem maldição, não tem nada. Você não quer, não devolve, é seu, você faz o que você quiser. Agora, se você não devolve o dízimo, você não tem o direito de reivindicar de Deus uma bênção financeira sobre sua vida. É simples assim. Ah, mas eu sou obrigado? Não, claro que não. Claro que não. Agora, a Bíblia diz assim, ó, que quem devolve o dízimo, este pode fazer prova de Deus. Quem não devolve, não pode. Entendeu? Então, eu e você, a gente precisa aprender a andar dentro das Escrituras.
Tá cheio de mágico, irmão, iludindo as pessoas hoje dentro da igreja. Você lê o texto aqui, ó. Estava ali um certo homem chamado Simão, escute o que a Bíblia está falando, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a muita gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Então, existem muitas pessoas por aí que estão iludidas, que são iludidas, entendeu? Que são... Mas Tito... O comentário do Tito. Existem pastores com salários altos, vários carros, casas, mas existem pastores que passam fome, Tito. Você sabia? Passam fome. Existem pastores que a minha igreja, essa igreja aqui, ajuda com cesta básica, senão eles estavam passando fome. Então você não pode ser hipócrita, entendeu? E achar que comparar a igreja com esses ladrões que tem aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe igreja e existem empresas. Agora, se você participa de uma empresa, daí não é culpa da igreja, é. O que você precisa entender é que a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que os irmãos, vendendo as suas herdades, eles devolviam o seu dízimo na igreja com alegria, e os apóstolos distribuíam conforme a igreja, conforme a sua necessidade. Então, se você congrega numa igreja onde o pastor não presta, vá para uma onde ele presta, é simples. Agora, você não pode atribuir, você não dar o dízimo, porque tem pastor que ganha 1 milhão por mês. Daí você está errado. Entendeu? É isso, essa é a questão. Tá entendendo? Então você não pode atribuir a um o pecado de outro. Cada um é cada um. Não são todos. Entendeu? Então a gente não pode trazer, eu não dou meu dízimo porque o pastor está de carrão. Mas dessa o cara ganhou o carro, nem recebe dinheiro da igreja e as pessoas estão falando. Entendeu? Então, a gente precisa entender o que a Bíblia diz e nós precisamos cumprir com a nossa obrigação. Isso é uma obrigação sua. A Bíblia é clara a respeito disso. Entendeu, Tito? Então, a gente precisa entender. Essa semana eu conversei com uma pessoa, ela ligou para mim, ela disse, pastor, eu não sou da sua igreja, a gente não costuma atender pessoas que não são da nossa igreja. Não costumamos fazer isso, mas... Deus trouxe meu coração, eu conversei com ela. Falei, irmã, eu vou conversar com você, manda uma mensagem de áudio aí, me fala. Ela falou para mim, olha, eu congrego numa igreja há 11 anos, em São Paulo, 11 anos, tá na baila, eu vou trazer, Deus está trazendo esse testemunho, eu vou te dar. Eu falei ontem com as pessoas, ou sexta-feira, não me lembro, mas acho que foi ontem. E eu descobri que aqui na nossa igreja, onde eu congrego, todos os músicos recebem salário. Todos. Uma banda linda, todo mundo toca muito bem, todo mundo ganha salário. Que o meu pastor ganha, 50 mil reais de salário por mês. Que eu tô aqui, eu tô chocado. Eu falei, você tá chocada por quê, irmã? Olha a igreja que você congrega. Mas quando os irmãos precisam de uma cesta básica aqui, a gente tem que fazer uma vaquinha e dar a cesta básica para os irmãos. Eu falei, pois é, e daí os irmãos aí ficam vendendo Bíblia de 900 reais e não tem cesta básica na sua igreja, irmã? Irmão, sacou? Eu falei, isso não é igreja, isso é uma empresa. Mas você gosta porque é uma igreja enorme, só canta cantor famoso aí, né? Só pregadorzão famoso. Todo mundo cheio de vaidade, igreja de uma quadra inteira. Você está reclamando do quê? A igreja é linda, só não tem Jesus, mas o resto é ótimo. Eu falei, faz 11 anos que você congrega aí e você não viu ainda isso? Que isso é uma empresa? Eu falei, a culpa é sua. Sai e vai para outra igreja que tenha Jesus. É simples. Agora, você gosta de show? Você vai aí porque tá o show aí? Nossa, o cantor aqui, fulano, o pregador, só bênção. É legal, mas não tem Jesus, que é tudo na grana. Né? Tudo na grana. Como é que faz? Entendeu? Então, a culpa é de quem? De quem criou uma empresa ou de quem congrega na empresa? É uma pergunta que eu estou fazendo. As pessoas ficam bravas comigo, dizendo, pastor, tá falando mal, tudo mal é seu. Cara, eu tô só pregando o evangelho, se bate no cara, você quer que eu faça o quê? Eu não tô falando mal de ninguém, eu tô só pregando o evangelho, tô te dando testemunho, porque as pessoas ligam para mim, chorando para me contar o que acontece. Você quer que eu fale o quê para você?
Entendeu? Então, agora você não pode julgar a igreja pela empresa. Igreja não é empresa. Entendeu? Agora, se você gosta de congregar na empresa, daí você está reclamando o quê? Agora, quando Jesus voltar, a empresa não vai ensinar você a ir para o céu. A empresa vai ensinar você culto da prosperidade, culto do empresário, culto disso. É culto para você aceitar Jesus. Você já foi nessa. Eu falei para ela. Eu falei assim, quando que você foi nessa igreja e você viu acabar o culto, o pastor levantar a mão e dizer, irmão, agora levanta a mão, todos os doentes que nós vamos orar, Jesus vai curar todo mundo. Você viu isso acontecer? Não. Não. Eu falei, agora vocês gostam de reunião social, não gostam? Viaja todo mundo pro culto da bispa fulano de tal. Ah, congregação das irmãs, o culto das irmãs, que lindo, todo mundo para desfilar seu vestidão, sua roupa bonita. Daí vai todo mundo lá pro Rio de Janeiro, na sede grande, congresso das varoas do não sei o quê. O povo adora isso, irmão. Adora uma pompa, né? As pessoas adoram uma pompa. Só que não tem Jesus. Mas as pessoas não estão nem aí. Não importa se tem Jesus, se não tem, importa que tem um clubão. Daí tem aquela pregadorzona lá, né? Pregadora zona, até não sei nem como falar essas coisas aí. Que chega gritando. Lá em cima, né? É igual o patrão dela, né? E o povo adora, adora. Aí vem aquele cantor famoso lá em cima e toca aquela música, aquela melodia maravilhosa, né? E o povo adora, irmão. Daí tem aquele café chique, com aquela louça chique. Só que não tem uma cesta básica para ninguém, irmão. Não tem. Não ajuda os pobres, não faz nada para ninguém, né? E os membros sabem disso, porque a irmã mesmo falou para mim, quando tem alguém aqui passando necessidade, nós temos que fazer uma vaquinha entre os obreiros para ajudar, porque a igreja não ajuda. E mais uma vez disse, mas e você está fazendo o que aí? Você está vendo, Deus está abrindo os teus olhos. Só isso. Deus está abrindo os teus olhos. Você está fazendo o quê? O quê? Né? O quê? Se a gente que tem uma igreja pequenininha, nossa igreja é pequenininha, nós a cada 3 meses nós estamos reformando ou construindo 2 casas, irmão. Nós estamos fazendo 2 casas de presente para os irmãos. E nem sempre são membros da igreja. Agora eu falei para vocês essa semana que nós vamos construir uma. Agora, ontem eu conversei com o irmão, nós estamos comprando um pedacinho de terreno para um irmão. Lembra que eu falei para vocês do polaco? Quem lembra que eu falei do polaco? Teve uns irmãos que mandaram oferta aí, até para mim entregar para ele. Né? Lembra que eu contei para vocês semana passada do polaco, que ele foi despejado, ele estava numa casa de posse, né? E eles saíram, foram despejados. Lembra? Então, agora apareceu um terreninho para ele comprar, pequenininho aqui numa quebrada. E o cara veio conversar comigo ontem, a igreja está comprando terreninho para ele. Compramos, irmão, vou comprar. Até a Manuela brigou comigo, falou, pai, você vai comer, eu vou comprar terreninho para ele. R$2.500, não é muito. Vamos fazer uma casinha para ele lá, vamos fazer, irmão. E a gente não tem nada de grana. E eu não estou pedindo dinheiro para você para comprar também. Nós vamos comprar com o dinheiro dos dízimos das ofertas que nós temos na igreja. Vou comprar para ele, R$2.500. Vai fazer o contratinho lá segunda-feira, é posse, mas é uma posse antiga que o cara tem, o cara quer vender um pedacinho, compramos lá 5 por 15 o tamanho do terreno, mas nem pode dar para ele morar, ele tá na rua. Entendeu? Vamos comprar, irmão. Nós oramos aqui, eu e o irmão Alentino, segunda-feira, que foi oficial de justiça, lá despejou eles, a gente chorou lá, e oramos, passamos a madrugada orando, falei para você, segunda, terça-feira, para Deus abrir uma porta, Deus abriu. Apareceu um cara lá, ofereceu, tem uma posse aqui antiga, já faz mais de 15 anos que tá em cima, nem não sai mais. Eu tô precisando, eu vendo para você aqui um pedacinho de 5 por 10, aqui por 15, não sei bem aqui. Mas é 2.500, ele não tem? Não tem, ele veio conversar comigo, pastor, olha, você me ajuda? Ajudo, chama o cara veio aqui, eu falei, faz o contrato aqui, leva no cartório, vamos fazer a posse, mas já é posse pacífica. Vamos fazer aqui e tal, 2.500, pago, vamos pagar. E vamos fazer, irmão. Entendeu? E vamos fazer. E logo vocês vão ver no Facebook a fotinho, porque nós vamos fazer um barraquinho para ele, a princípio, de madeira, porque ele está na lona, né? Então nós vamos fazer de madeira, vamos comprar telha, vamos fazer uma privada, né? Porque não dá para construir ainda sem, né? Não dá para fazer de material lá, não dá, tem que ser de madeira, meio palafita, assim, meio para cima, meio. Depois nós vamos ajudar a aterrar o terreno, nós temos todo um processo aí, né?
Ele está trabalhando com a gente, vai ficar enquanto a gente for construir a igreja, daí ele carpe, ele faz umas coisinhas, simplesinho. E nós estamos ajudando. É um outro irmão que nós vamos fazer a casa, já falei para vocês. Então, a nossa igreja é pequenininha, a gente tem poucos recursos, mas a gente, um pouco, pelo menos, a gente investe na obra social. Os caras não dão nem cesta básica para ninguém. Para ninguém. Né? Mas o ruim sou eu. Né? Eu é que sou profeta do caos, o ruim aqui sou eu. Não que eu queira ser bom, porque eu não sou. Bom, eu sou Jesus. Então, eu procuro viver o que a Bíblia diz. Agora, tem muita gente que é como esse Simão. Ele observa a ação, o poder de Deus e ele acha que pode comprar isso. Que ele vai dar uma oferta e vai receber. Ah, eu vou dar notícia. O irmão William, deixa eu dar notícia para você. Ele já está ótimo, já foi para casa semana passada. Eu esqueci de avisar você, desculpe. Já perfeito, já curou da pneumonia. Deve estar aqui assistindo a gente, o irmão William, irmã Renata, com certeza, né? Então, tudo na área aí já melhorou, perfeito. Ele foi com 80% do pulmão comprometido para a UTI. Jesus fez um milagre, saiu e está zerado. Tá? Graças a Deus, irmão William, tá show de bola. E muito obrigado por quem orou. Desculpe por eu não ter avisado. A irmã falou agora, eu me lembrei. Essa minha semana foi muito difícil, essa semana para mim. Então, minha cabeça não tá boa. Peço que vocês me perdoem. Então, muitas pessoas estão iludidas, irmão. Agora, eu preciso trazer aqui um outro assunto para falar para você que está implícito ou até explícito aqui no nosso texto, que é em função da evangelização de Samaria. No livro de Atos, no capítulo 1 e 8, Jesus disse, ide por todos os lugares, por Samaria e tal, né? Então, Felipe foi o primeiro a pregar em Samaria. E eu vou dizer para vocês que os samaritanos foram os primeiros não-judeus a serem evangelizados. Foram os primeiros não-judeus a serem evangelizados. Então, Deus deu ao ministério de Filipe os sinais. Os sinais, irmão, que estão ali no Evangelho de Marcos 16, 20. E o Senhor, cooperando com eles para a confirmação da pregação do Evangelho, fazia sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais não convertem as pessoas, mas convencem elas de que, de fato, o Senhor é Deus. Então, existiam grandes sinais no ministério de Filipe, mas Filipe era só um diácono. Mas era cheio do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, o fato de você não ser um presbítero, um pastor, não quer dizer que você não possa evangelizar, que você não tenha autoridade, que você não possa ter um ministério profético, não quer dizer. Filipe tinha um ministério profético. Não, irmã, Filipe era diácono da igreja, não era e nunca foi presbítero da igreja, ele é diácono. Aqui ele é diácono, depois ele vai cuidar da igreja, mas no princípio do ministério ele era um diácono. Então, ele aqui, irmão, cheio do Espírito Santo, pregava e movimentava as coisas. Fazia coisa acontecer. Então não é necessário que você seja pastor para você orar e Deus fazer um milagre. Entendeu? Não é necessário, irmã Edna, você ser pastora para você ser usada por Deus. Você pode ser só uma obreirinha. Uma obreirinha, um obreirinho. E se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio da unção de Deus, você vai pôr a tua mão santa e Jesus vai curar. Se você estiver pregando um evangelho de verdade. Oi, Cris, tudo bem? Se você estiver fazendo a obra de Deus. Porque, veja, Deus estava confirmando a pregação de Filipe sobre Cristo. Vamos voltar no 5 de novo, olha lá. Ó. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Mas quem ele pregava? Cristo. Jesus ressuscitado. Salvação. E ali todos vinham e se convertiam. Então a igreja, sabendo que Filipe estava na Samaria, que ali muitos estavam se convertendo, muitas aldeias se convertendo a Cristo, eles enviam Pedro e João, os apóstolos. Vamos lá averiguar, ver o que é que está pegando. Os caras chegaram lá e de fato Filipe estava batizando todo mundo. Todo mundo, mas ele estava batizando nas águas. Nós lemos o texto. Filipe batizava com batismo de arrependimento, batismo de João. Batizando eles em nome de Jesus. Todo mundo nas águas. Então eles chegaram lá e falaram, não, então agora, já que vocês aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, já foram batizados, então nós vamos orar por vocês e vocês vão receber agora o Espírito Santo de Deus e poder.
Por que isso precisava acontecer? Para que a igreja ali se fosse fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Para que Deus pudesse levantar no meio deles pastores, obreiros, missionários. Isso só acontece através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, eles com a imposição de mãos, nós lemos aqui o texto no versículo de número 17, se você olhar, preste atenção, diz assim, ó, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque houve um sinal externo de que eles haviam recebido. Eles puderam contemplar o Espírito Santo descendo através da manifestação do dom de línguas estranhas. Entendeu? Oi, Thaís, seja bem-vindo. A obra de Deus é completa. Diga comigo, a obra de Deus é completa. Repita isso. A obra de Deus na minha vida vai ser completa. Profetiza isso na sua vida. Profetiza. A obra de Deus na minha vida vai ser completa. Vai ser completa, irmão. Deus não faz nada pela metade. Não faz nada pela metade, irmão. Vamos continuar a leitura. Olha o verso 19, diz assim, ó. Dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão queria o poder de Deus. Ele disse, eu tenho grana. Na igreja contemporânea é a igreja de hoje. Não estou falando na minha, na tua, não, estou falando na igreja contemporânea. Isso acontece. O cara tem grana, tem um dízimo legal, ajuda muito na igreja, diácono. Ele continua dizimando, participa na escola dominical, vai no forte, presbítero. Não é levado em conta o chamado, o ministério, o Espírito Santo, os dons. As igrejas não levam mais em conta isso. É Simão. Tá cheio de Simão hoje, hein? Tá cheio de pastor Simão. Entendeu? Tá cheio de pastor Simão hoje. Simão o mágico. Que comprou o dom. Comprou o cargo na igreja. Né? A gente, né, pastor Vanderlei? Conheceu muitos aí. Você era diácono, estava na fila para ser levantado ao presbitério, mas você nunca ia, porque sempre tinha alguém que tinha um dízimo maior que o teu. Então o cara ia na frente. Ah, mas eu sou cheio do Espírito Santo, prego, falo em língua, ora, Deus cura. Não, isso não interessa. Interessa a grana. Entendeu? Interessa a grana. Ó, irmão, nós estamos separando você, o pastorado. Você vai lá, faz um ITQ, você faz um curso de teologia. Daqui 3 anos, quando você estiver formado, nós vamos levantar você, pastor auxiliar da igreja. Oh, Deus é bom! Daí aquele irmão que é cheio do Espírito Santo é diácono. Por quê? O dízimo dele é merrequinha. Ele ganha 1.300 por mês, dá 100 de dízimo. Tem uma vaga, é quem dá 1.000. Você acha que não? A igreja de hoje, por isso, o cara é levantado ao pastorado. E depois vão dar uma igreja pro cara. Daí você vê essas barbaridades que acontecem nessas igrejas por aí. Barbaridades, né? Que eu não teria necessidade de exemplificar, porque todo mundo sabe exatamente o que eu estou falando. Barbaridades. Ah, mas ele é pastor, mas como é que foi levantado? Foi Deus que chamou? Foi Deus que deu o ministério pro cara? O cara é cheio do Espírito Santo, é idôneo, tem uma mulher só, e vice-versa? Uma pergunta. Preenche os requisitos apostólicos, bíblicos. Aí você não sabe por que a igreja não vai para frente, não cresce. Muitas igrejas hoje são assim. Você vai na igreja, o cara não tem unção, ninguém é curado, não tem batismo com o Espírito Santo. Por quê, irmão? É o pastor de carteirinha. É o pastor dizimista fiel, é o pastor filho de pastor, é o pastor que a avó dele fundou a igreja. É esses caras aí. Aí o cara não tem chamado, não tem unção, não foi separado por Deus, não é um buscador do evangelho. Não é, irmão. Ele fez um cursinho de teologia, ele é pastor.
Hoje, infelizmente, a maioria das igrejas é assim. Porque a igreja precisa... Vamos dar um exemplo aqui. O pastor quer abrir uma igreja lá no Salvador. Ah, vamos abrir um Porto de Cristo lá em Salvador. Mas não tem, pastor. E o pastor chega pro Heiser e diz assim, Heiser, vai ali, faz um curso de teologia aí, que daqui 3 anos eu vou abrir igreja lá em Salvador, você vai comandar. Daí o Heiser vai lá, ele não tem chamado de pastor, eu tô falando hipoteticamente. Não tem o chamado do pastor, mas ele é genro do pastor, né? E daí o pastor gosta dele, daí ele vai lá e ele vai fazer. Mas e Deus tá onde? E Deus tá onde, irmão? É uma pergunta que eu faço para você. Deus tá onde? Daí o pastor Vanderlei, que tá ali, que tá sem igreja, que é um pastor que foi chamado, que é cheio do Espírito Santo, que ora, que jejua. Ah, deixa o pastor Vanderlei aí, porque ele não é genro do pastor. Não tô mentindo? O Simão, irmão. Esse é o crente Simão. Crente Simão. Entendeu? Crente Simão. Então isso tem muito hoje. E daí as igrejas não têm poder. As igrejas não conseguem expulsar um demônio da vida das pessoas. Filipe, quando pregava, a maioria das pessoas que estavam endemoniadas eram libertas. Veja que a Bíblia diz que a maioria, não fala todos, mas a grande maioria era liberto. Entendeu? Era liberto. Daí o cara mata a igreja para pôr o filho dele no lugar. Né? Que é pôr o filho dele. A gente vê muito isso aí. O filho dele troca o estatuto, porque daí no estatuto da igreja o filho não pode ser levantado ao presbitério porque é solteiro, mas daí o cara troca o estatuto e fala, não, vamos pôr solteiro, mas a Bíblia diz o presbítero seja marido de uma mulher só, mas o cara casa solteiro, não pode, mas tem igreja que põe, mas a Bíblia diz que não pode, mas o cara põe, porque a igreja é dele, você não tem nada com isso. Você não tem nada com isso, a igreja é dele. E o problema é que daí o povo todo congrega lá, porque a igreja é grande, bonita, tem cantor que canta bem, tem banda grande, tem coral grande, tem escola dominical para os filhos ir, tá uma bênção, só que o pastor não foi chamado por Deus. E o povo se importa? Não. Tá bom, porque ele vai lá para mostrar a roupa dele mesmo, dá uns glória, daí chama um cantor, ele canta o hino, o povo chora, ai Jesus, aleluia, vai embora. E a vida dele continua uma bosta, ele continua doente, endemoniado, não vai pra frente, enterrado, tá uma desgraça, divorciado, e os filhos na droga, e assim... Eu tô mentindo, você pode falar, pastor, isso é mentira, isso não acontece, pode falar. Derruba o profeta aí, pode falar. Entendeu? Então esses são os crentes Simão, irmão. São os crentes Simão. Esse aí é o crente Simão. O filho do pastor que não foi chamado. Talvez até o cara vá ser pastor, mas não é agora, irmão. É daqui 20 anos, 30 anos. Mas como o cara não quer perder o comando da igreja, tá velho, ele quer passar pro filho. Ele acha que a igreja é dele. Se o filho tem o chamado, bênção pura. Aí é outra conversa. Tem o chamado, né? Legal. Aí eu tô falando quando não tem. Né? Daí você vai numa igreja morta, que não tem milagre. Quando os caras ficam dando glória a Deus, é quando alguém canta um hino. Ah, desceu uma glória. Desceu, mas o que aconteceu na igreja quando desceu a glória? Foi gente batizada com o Espírito Santo, aleijado andou. Irmão, tem igrejas dessas grandonas aí que o pai está fazendo isso com o filho na igreja, que faz 5, 6, 7, 8 anos que não tem uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Aqui na nossa igreja, de vez em quando Deus manda, eu não faço quando eu quero, eu faço quando Deus manda. A última vez que eu orei aqui na igreja virtual, 36 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em língua estranha. Aqui, onde você está ouvindo. Fiz alguns meses atrás aí. E tem gente que está aqui, que é nossa ovelha, que foi batizada com o Espírito Santo aqui, no virtual. Imagina na física. E os caras lá, ora, nada. Por quê? Porque Jesus não está lá. Entendeu? Jesus não está lá, irmão. Deus não está nesse negócio. Ah, mas todas as igrejas são de Deus. Não, tem muita igreja que é dos homens, é das pessoas que abriram elas.
Eles abriram, eles comandam, eles mandam, a doutrina é deles, o jeito é deles, e não tem conversa. São os pastores Simão, tá cheio aí. Muitas. Você identifica pela falta do sinal de Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou dizer aqui, no Evangelho de Marcos 16 e 20. Leia a Bíblia. E eu confirmarei, Jesus diz, o vosso ministério, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, para comprovar que o que você está pregando de fato vem de Deus. Então, uma igreja que não tem sinais de Deus é uma igreja onde Jesus não opera. O Espírito Santo não opera para comprovar o que está sendo pregado em cima do púlpito. Você entendeu? Então, eu não estou aqui falando mal de ninguém. Eu estou te ensinando a Bíblia. Eu estou pregando o Evangelho de Jesus Cristo sem mimimi, sem ferir, sem nada. Limpinho. Só o que eu estou falando aqui é só o que está escrito na Bíblia para você. Mas você sempre tem opção de congregar numa igreja onde o pastor é um ogro, que aqui o meu caso, sou um ogro, né? Eu sou um ogro, irmão. Às vezes eu limpo o nariz, às vezes eu falo uns palavrão, às vezes eu canto uns hinos errado, mas o irmão doente vem aqui, nós ora, Jesus cura, irmão. De vez em quando nós damos glória aqui, Jesus batiza um povo com o Espírito Santo. De vez em quando nós damos grito aqui, cai umas pessoas endemoniadas, às vezes acontece. Não é sempre, mas às vezes acontece. Mas eu sou um ogro, você já sabe disso. Sou grosso, eu sou tudo isso. Tudo que você falar é verdade, eu sou mesmo. Não sou fresco, não sou politicamente correto, não gosto das coisas erradas, falo o que eu penso, às vezes eu cometo sincericídio, porque eu sou sincero, acabo me matando, mas eu não tô nem aí, irmão. Jesus me chamou para ser assim. Jesus me chamou para ser assim. Entendeu? Muita gente não gosta. Não gosta. Eu já falei para vocês, quando Jesus mandar eu vir aqui e ficar cantando para você, eu vou ficar só cantando. Se ele mandar eu ficar contando piada, eu conto piada. Se ele mandar eu ficar plantando bananeira aqui, eu vou ficar plantando bananeira. Porque eu tô aqui para obedecer a Deus. Eu não tô aqui para agradar vocês. Talvez por isso, às vezes, você vem num dia, né, e você acaba levando uma porrada, você tá achando que vai levar um afago, mas você leva uma porrada. Mas é que Jesus tem para hoje. Se você quer, né, só coisa boa, quer fazer o que... Ah, pastor, mas eu quero ir na igreja e eu quero sentar aí do teu lado. Não, irmão, deve ser não. Aqui não. Ah, mas eu dou 10 mil dízimos. Não interessa. Pega teu dízimo e leva em outro lugar. Não queremos teu dinheiro. Nós trabalhamos para Jesus. Nós tivemos que comer só arroz, nós comemos só arroz, mas é com Jesus. Nós não temos esse negócio não, irmão. Que ninguém foi desmamado com garapa, não, irmão. Nós não temos esse negócio, não. Não. Que é certo, que é errado. Muita gente não gosta. Eu recebo muitas críticas em função do que eu falo. Muitas críticas. Muita gente manda mensagem me criticando. Ah, pastor, eu acho que você não deveria falar isso. E eu sabe o que eu digo para as pessoas? Se tivesse que falar aqui o que você acha, era você que estava aqui, não eu. Se sou eu que estou aqui, é porque Jesus quer que eu fale o que eu acho, não o que você acha. Entendeu? E as pessoas entendem isso como uma grosseria, mas é sinceridade, irmão. É simples. É sinceridade isso. Você me convidar para pregar na sua igreja e eu ir, porque eu não vou, mas se eu for, eu vou pregar a mensagem que Jesus me der. Eu não vou pregar um texto que você queira que eu pregar. Ah, pastor, eu quero que você venha pregar aqui, mas aqui o texto é João 8,32. Não, eu não vou. Eu vou aí para pregar a mensagem que Jesus me der. Se você deixar, daí eu vou. E vou falar o que Deus mandar falar. Se você não gostar, azar teu. A verdade, irmão, ofende as pessoas. Oi, Mônica, um beijo para a galera que está no Japão. A verdade ofende as pessoas. Ofende. Ofende. Quer ouvir só bênção? Daí você vai no outro canal aí que Deus vai ouvir só bênção. Aqui, irmão. Aqui você vai ser exortado, consolado, vai ter a tua fé fortalecida. Aqui nós vamos chorar junto, vamos rir junto. O que nós tiver que fazer, você vai saber, vai ouvir da minha boca. Ah, mas eu não concordo. É um problema seu daí. Entendeu? É um problema seu. Eu levo pedrada todo dia, irmão. Todo dia os caras falam, batem, mas eu não tô nem aí, irmão. Pra mim tá falando, eu tô andando. Eu não tô nem aí, irmão. Eu quero ir pro céu, gente. Você tem que aprender isso. Qual é teu objetivo na igreja?
Qual é teu objetivo na igreja? O meu é ir para o céu. Por isso eu estou aqui obedecendo. Quando Jesus, alguns anos atrás, falou para mim, liga teu telefone aí no Facebook, faz um vídeo ao vivo aí, vai pregar uma palavra. Mas alguns anos Deus mandou eu fazer isso. Onde nós estamos? Aonde nós estamos? Estamos falando para 35 mil pessoas todo dia? Quantos fazem isso? Todo dia? Quantos fazem isso? Pregam o evangelho todo dia? Quantos ganham a quantidade de almas que nós aqui na nossa igreja ganhamos para Jesus? Quantos? Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, irmão. Não estamos aqui para agradar as pessoas. Quem tem igreja, mas o meu pastor prega melhor. Então vai lá assistir o culto do seu pastor, irmão. Mas na minha igreja não fala essas coisas. Você está fazendo o que aqui? Vai lá, fica aqui, enchendo o nosso saco. Aqui nós somos assim mesmo, nós somos ogro mesmo, irmão. São tudo rinoceronte, né? Aqui é assim mesmo que nós somos. Entendeu? Aqui nós somos rinoceronte mesmo, irmão. Não temos preguiça. Quando nós tiver que falar mal do Corinthians, nós falamos. Quando tiver que falar bem do Corinthians, nós falamos também. Então, a verdade, ela deve prevalecer sempre. A verdade deve prevalecer sempre. Eu, você, nós. Então, quando eu olho o texto e eu vejo essa mensagem sobre o Simão, né? Simão, o crente Simão, eu fico pensando aqui e orando e pedindo para Deus, Jesus, não deixa eu andar por esse caminho. Entendeu? Não deixa eu andar por esse caminho. Essa semana aí me mandaram um vídeo de um pastor, que ele diz que é um pastor, né? Que ele é o, como é que ele fala? O testificador das profecias. Ele é juiz, né? Jesus deu um cargo de juiz para ele na igreja agora. Ele julga a profecia segundo a Bíblia. Ele diz que as minhas profecias que eu falo para o Bolsonaro não são de Deus, porque se é para o Bolsonaro eu tenho que ir lá em Brasília entregar para ele. E não ficar falando aqui no canal para o meu seguidor. Eu escutei isso essa semana, né? Mas o cara não entende que quando a gente fala do Bolsonaro, estão falando de uma instituição que é a presidência da República, não do homem, né? Mas as pessoas não têm cérebro nem para pensar nisso. Não aprendeu que a Bíblia diz que uma profecia se discerne pelo seu cumprimento, só. Não existe como você avaliar uma profecia dentro da palavra de Deus. Não existe isso. Isso é uma heresia, mas tem um monte de gente que gosta, vai lá, mete o pau. Ai, é o pastor Sandro, tá comprando um avião. Que bom se tivesse, né? Tá indo pra Miami, que bom se não for também, porque tem furacão, né? Não vou. Comprou uma chupeta de ouro, né? Aí, gente, idiota tem no mundo e sempre vai ter. O diabo e os seus asséculas, eles estão aí para falar, para fazer, mas você vai lá escutar se você quiser. Você vai lá ver se você quiser, irmão. Isso é igual assim no chiqueiro. Você vai lá no chiqueiro, você vai ver o porco, mas o que você vai fazer lá? Você pode ganhar uns verminhos, né? Sentir cheiro de esterco, eu ia falar outra coisa, né? Que é o que tem no meio dos porcos, é cheiro de esterco, lama, sujeira. Agora, se gosta de porco, você mistura com eles. E não gosta, não se mistura. Então, nós estamos aqui para falar a verdade, para pregar o evangelho verdadeiro, genuíno. Não temos a pretensão de ser o dono da verdade. Nunca tive, e eu sempre falo isso para você. Eu posso errar, claro. E se eu errar, eu venho aqui e peço perdão. Irmão, desculpa, eu errei, pisei na bola. Me desculpe. Já fiz isso aqui 1, 2 vezes. Uai. Né? Uma purga, né, irmã Dila? Quem nunca pegou uma purga no dedão aí que tira a primeira pedra, né? Ai, irmão. Você olhava assim e dizia, nossa, tá com uma coceira debaixo da manhã e ia ver, tava com uma purgona lá, né? Aliás, várias já, né? Porque já tava... Né? Andando no chiqueiro, pega purga. Purga debaixo da unha, né? Uma purga. Quem é do sítio sabe o que o pastor tá falando. Quem é da cidade não sabe. Quem é do sítio sabe o que o pastor tá falando, né? Vai passear no chiqueiro, volta com uma purga. Né, irmão? É isso aí. Falou, galera. Vamos orar. Fecha os teus olhinhos aí. Já deu o nosso horário. Quero orar por você. Não esquece, amanhã, se for da vontade de Deus e der tudo certo, a gente tá aqui às 14 horas. Tá legal? Bicho de pé, né? É que a gente fala purga. Uma purga na unha. Vamos tirar uma purga. Mas é gostoso de espremer uma purga. Você gosta de espremer purga? Eu gosto de espremer purga. Você, né, filha, ali tem...
aquele assim, né? Mão de purga. Pega Berne também, né? Tem uns bernentos aí, né, irmão? Pegar do Berne, anda com mosca, né? Mosca, você sabe o que ela gosta de rodear, né? É isso aí. Vamos orar? Fecha os teus olhos aí que a gente vai orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a minha igreja, quero abençoar o meu povo, os meus amigos, seguidores. Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe esta semana. Meu Deus, esta semana vai ser uma semana extraordinária. Extraordinária, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que essa semana grandes coisas, aleluia, nós veremos, Senhor, na nossa nação nessa semana. Eu creio nisso, Senhor. E estou aqui já preparando meu povo, seu espírito para essa semana que começa hoje. Vai ser uma semana extraordinária, estrondosa, em que nós vamos glorificar o teu nome e veremos grandes coisas, Senhor, essa semana, em nome de Jesus. Está começando hoje, Senhor, essa semana, e eu creio, Deus, que nós já estamos aqui com uma quantidade grande de pipoca, a Coca-Cola está gelada, e nós veremos grandes coisas essa semana em nome de Jesus, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que o Senhor abençoe os seus ministros. Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos os comandantes, o comandante da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Papai, em nome de Jesus, os comandantes das nossas polícias militares, dos nossos corpos de bombeiro, da Polícia Civil e todos aqueles, meu Deus, da Força Nacional, os nossos soldados, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Abençoa, Senhor, o Brasil com mão forte, com braço amigo, assim como só o Senhor tem, meu Deus, para a nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, a tua bênção, o teu amor e a tua graça para que elas estejam e permaneçam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, tenha um excelente final de domingo aí, uma boa janta, né? Vamos jantar agora, bater um rango, tá bom? Um beijo no teu coração para todos vocês, um ósculo santo para os irmãos, para as irmãs. Tenha uma excelente noite na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te dê sonhos proféticos essa noite, irmão. Estou profetizando para que Deus te dê um sonho profético essa noite. E você ore antes de dormir, Deus vai te dar um sonho profético e vai te entregar algo do céu nessa noite para os profetas dessa igreja hoje, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, galera. Tchau, meu povo. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.